Boa tarde! O Sessão Cabine começa agora. E no programa de hoje vamos falar sobre a 28ª edição do CinePE, Festival do Audiovisual, que começa na próxima quinta-feira, dia 6 de junho, com a exibição do longa-metragem Grande Sertão, de Guel Arraes. Nós vamos conversar com Sandra Bertini, uma das produtoras do festival. Mas antes, vamos conferir uma matéria sobre o Cine Aprendiz, um projeto que usa o cinema como ferramenta de inclusão e interação sociocultural para integrantes do programa Jovem Aprendiz. Jovem aprendizes do Tribunal de Justiça de Pernambuco participam de uma sessão especial para comemorar o ano do projeto Cine Aprendiz, com exibição do documentário da cineasta pernambucana Kátia Mezel. O cinema é uma ponte que contribui para a formação ética dos jovens aprendizes do Tribunal de Justiça. Desenvolver o senso crítico desses adolescentes, através do cinema e da literatura, para que eles conheçam toda a literatura nacional e também valorizem o cinema nacional. Alguns desses jovens não conheciam alguns dos nossos títulos e, por exemplo, eu vou dar um exemplo da junção da literatura com o cinema. Um dos nossos aprendizes indagados num dos nossos eventos perguntaram para ele qual o autor que ele tinha achado mais interessante dos filmes que ele viu no projeto. E ele citou Osman Lins, escritor pernambucano de Vitória de Santo Antão, que tem uma obra vasta, citado no Enem, que também essa é uma proposta do projeto, ajudá-los com o Enem, com literatura e com cinema, tendo senso crítico, melhorando a linguagem, aproximá-los, E ele citou Osman Lins. Aí eu notei um certo desconforto diante dos presentes e ele disse, Osman Lins. Aí eu falei, todo mundo conhece Osman Lins aqui, conhece Lisbela e O Prisioneiro. Me ajudou a me interessar pela literatura e pelo cinema da gente, que é algo incrível e nós não valorizamos, sabe? É algo maravilhoso de ver, de ler e de conhecer. Eu gosto muito de conhecer, por exemplo, a cultura indígena e a cultura pernambucana em si, por não ter tanta diversidade na minha escola quando eu estava estudando, por exemplo. Então, aprender sobre cultura indígena, aprender sobre, por exemplo, o Chico Sainz, que foi uma obra que apresentaram pra gente, foi incrível e é uma coisa que dá vontade de você ir para casa estudar mais sobre, porque é sua cultura, onde você nasceu e é incrível. Os filmes que já foram exibidos no Cine Aprendiz foram Quincas Berro d'Água, O Menino Maluquinho, O Alto da Compadecida. O filme que eu mais gostei foi O Alto da Compadecida, porque para mim é um filme que eu já assisti diversas vezes e para mim é sempre interessante. A cineasta pernambucana Kátia Mezel foi convidada para um bate-papo com os aprendizes. Foi exibido o documentário O Rochedo e a Estrela, da cineasta, que trata da expansão do judaísmo em Pernambuco durante o domínio holandês no século XVII. Olha, foi um trabalho de muito tempo, Mas o que eu sempre almejei é que esse filme ele chegasse justamente à juventude, porque é um lapso da nossa história que não era contado, até porque foi a colonização holandesa que deu essa abertura, que eu chamo de uma ilha de liberdade religiosa, A colonização holandesa foram 24 anos, 30 anos, e a portuguesa 300. Então, essa parte ficou obscura. O Cine Aprendiz é um projeto incrível, porque ele parte do pressuposto de que a arte transforma as pessoas, E nada mais interessante do que colocar jovens em contato com esse universo. O cinema transforma de fato, de um modo que a gente nem percebe. E exibir o filme da Kátia é absolutamente apropriado, considerando que ele é uma combinação de bom cinema com um resgate muito valioso sobre a nossa própria história. Olha aí, uma iniciativa importantíssima. E fica aí que no próximo bloco a gente conversa com Sandra Bertini. A Sessão Cabine está de volta, agora já com a presença de Sandra Bertini. Tudo bom, Sandra? Tudo ótimo, e depois de muito tempo, depois que fizemos um curso juntos, estamos aqui fazendo o programa. Depois, Estamos nos encontrando. Pois é, Sandra é uma das produtoras do CinePE, Festival do Audiovisual, que vai estrear sua 28ª edição na próxima quinta-feira, dia 6 de junho. Sandra, e aí, quase 30 anos de festival, mas sempre imagino que sempre deve dar aquela
aquela ansiedadezinha de estar perto de começar mais um festival, né? Conta um pouco como é que estão aí os preparativos, está tudo certo já, tudo pronto? Tudo pronto, programação completamente definida, filmes homenageados e toda uma programação que dá continuidade depois dessa semana agora em junho. A gente tem outras atividades em julho, que segue até outubro. Não é? E essa expectativa é como você disse, esse friozinho na barriga tem que existir sempre. Também, se não tiver, não tem graça. Né? A gente tem que vibrar com a equipe, estimular quem está trabalhando com a gente. Não é? Muitos jovens que vão chegando e outros até que já frequentavam o festival enquanto público e hoje trabalham com a gente. E eu estou super animada, né? Aguardando sempre a presença grande do público no Cine Teatro do Parque. É a segunda vez já no Cine Teatro do Parque, né? O festival? Não, é o terceiro ano que nós estamos lá. Voltamos do Teatro Guararapes, passamos pelo Cinema São Luís e o Cinema São Luís está em reforma e nós estamos já no terceiro ano consecutivo no Cinema do Teatro do Parque. E o filme que vai abrir o festival é O Grande Sertão, o filme novo de Guel Arraes, né? Conta um pouco aí, você já tem uma relação antiga aí com o Guel, ele já participou do festival em outros momentos. É verdade. E ele, por ser pernambucano, eu acho que também teve muito um forte aval dele para que ele pudesse estrear aqui com a gente. Tá certo? O filme Grande Sertão, como a crítica está procurando descobrir o que é, mas é o quê? Uma releitura do livro do Grande Sertão Veredas, de João Guimarães. E esse filme, ele não é tratado no rural, na área rural, ele é tratado no asfalto. Não é? É uma transposição, inclusive um filme atual, não é? Que ele acontece no ano atual. E a gente espera não só dar uma excelente projeção, não é? Que está aí cheio de pessoas, de um elenco muito forte. Está vindo para aqui, além do Guel, diretor, a vice-diretora Flávia Lacerda, que também é pernambucana, a co-diretora, o Rodrigo Lombardi, o Caio Blá, o Luiz Miranda, o Eduardo Stablet. Então, assim, é uma noite de muito... Né? É uma noite estrelar, não é? Com grandes nomes, com grandes interpretações. É um filme... que vai fazer, eu acho que um grande marketing para o mercado brasileiro de cinema. E eu quero que essa ponta de partida parta aqui do Cine PE. Começar com o pé direito, né? Para começar bem. Maravilha. E o Grande Sertão, ele vai passar fora de competição, né? Na mostra ao concurso. É um filme que não vem ele não vai concorrer aos troféus Calunga. Então vamos falar então um pouco das categorias, né? A gente tem a categoria de longa, tem as categorias curtas daqui, específica de Pernambuco, né? Tem curtas nacionais do Brasil todo, mas que também tem curtas pernambucanos concorrendo nessa, né? Fala um pouquinho dessas categorias. Quem é que tá? Quantos troféus vão ser distribuídos ao festival? Nós tivemos 979 inscrições e 500 e poucos filmes curtas e 179 filmes em longa-metragem. Sendo que Pernambuco, eu gosto muito de destacar, foi o terceiro estado em maior número de filmes inscritos. Nossa produção continua robusta, né? Isso. E nós somos o segundo estado em número de inscrições de curta-metragem. Muitas produções do interior. O que me ressalta que aquela política do Aldir Blanc, né? E tudo mais, tem ajudado bastante produções de qualidade participando dos festivais. E a curadoria, que são 3 pessoas de São Paulo, inclusive uma é pernambucana, mas mora lá, eles selecionaram 28 filmes para a mostra competitiva, sendo divididos na Mostra Curta Pernambuco, 8, 15 na Mostra Curta Nacional e 5 na Mostra de Longa-Metragem. E nós temos um elenco grande de filmes pernambucanos que serão exibidos, tá certo? E, além de tudo, nós vamos ter uma mostra chamada Mostra Inquietações. Aí você vai dizer, mas por que esse nome?
porque a gente fica irrequieto, querendo cada vez mais colocar mais filmes. A arte também tem essa coisa da arte, e ela serve também para criar inquietações, essa né? inquietação. Refletir tudo. Fazer a gente soltar da cadeira, né? Isso. E aí, nós estamos com uma grade de 9 filmes, que vai rodar no dia 8 e 9, no Cinema do Porto Digital, a partir das 14 horas. Mas é uma mostra paralela, não em competição. Não tem competição. Agora, os filmes das mostras competitivas vão concorrer à Mostra Pernambuco a 10 premiações, a Mostra Curta Nacional e a Mostra de Longa-Metragem, cada uma a 12 troféus Calunga. Além da premiação da crítica, do júri popular, tudo isso acontecerá no dia 11. Também, né? Tem festival do dia 6 até o dia 11, né? Até o dia 11 é a premiação, né? Sim, já então, já é a grande dia. Premiação, né? E outra coisa que sempre chamou a atenção no festival é que ele sempre trouxe muitas celebridades, né? Sempre, além dos atores, dos filmes, dos diretores que vêm para o festival, o corpo de jurados sempre foi, né, muito bem escolhido por vocês. Esse ano tem nomes como Carol Castro, Edson Celular. Fala um pouquinho de como foi essa seleção dos jurados. Os jurados, a gente sempre procura trazer profissionais de vários perfis. Produtor, diretor, às vezes um diretor de fotografia, porque eles juntos compõem justamente um corpo que vai analisar os filmes que vão receber os troféus e cada um tem o seu olhar. O diretor de fotografia, ele vai olhar justamente a importância da luz em determinada cena, o cara que entende um pouco de trilha sonora. E aí a gente monta os jurados, também tem que ver a disponibilidade de cada profissional de ficar 6 dias conosco, né, aqui no CinePE, como em outros festivais também. E esse ano, por incrível que pareça, quando a gente tentou o Edson Celulari, ele estava fora, ele estava em Nova York, de férias, com esposa e filha. E ele disse, olha, eu vou analisar, mas não sei se eu vou conseguir. Então, a gente não ficou com aquela insistência grande, porque às vezes não cabe tanta insistência, mas quando a gente já estava quase que encerrando o último componente, que são 5 componentes, ele nos passa uma mensagem, olha, eu reagendei toda a minha vida para estar no CinePE. Eu digo, opa, então venha. E aí ele veio. E a Carol Castro também foi uma graça. O ano passado, ela não teve condições de estar conosco aqui, porque ela participava de um elenco do longa-metragem, mas ela estava em novela. E aí, esse ano, eu passei a mensagem para ela, mas de bate-pronto ela aceitou. E aí temos o Elzito Araújo, que é um diretor negro, que representa, que já esteve aqui conosco, com o filme A Negação do Brasil. É uma pessoa que tem uma grande importância para o cenário do cinema no Brasil. E temos também o Marcos Ligoc, que é um grande produtor de cinema de Brasília, e temos a Kika Latache, aqui de Pernambuco, que também estará se agregando a esse grupo aí de jurados. Agora, eu também queria fazer a importância dos jurados de curta-metragem, né? Claro. A gente tem a Júlia Barreto, a gente tem a Paulo Siqueira, a gente tem o André Costa Pinto e Marlon Meirelles, que também é de Pernambuco. Faz um festival Curta na Serra, muito bom, né? O Curta na Serra. E ele tem muitos documentários, né? Tem um portfólio grande. Ele é um parceiro nosso aqui na TV, a gente já passou muita coisa dele também. E assim, eu já tive também a oportunidade de fazer uns trabalhos com ele, e esse também eu vou analisar, e olha que esses vão analisar 23 filmes para escolher 10 premiações. O trabalho é árduo, né? É árduo. Mas eu acho que é com muito gosto. Compensa, né? Compensa. Assistir filme sempre é muito bom. E Sandra, fala um pouco, assim, quem está querendo estar em casa, quer assistir, onde é que está a programação? Imagino que nas redes sociais, mas também tem um site, né? Eu tenho um grupo de comunicação, né, legal, as meninas super antenadas, em sempre estar buscando se comunicar com os jovens, com as pessoas mais velhas que também estiveram no CinePE, porque são 28 edições, então tem um grupo que sempre frequenta o CinePE, que também é uma pessoa de mais idade, mas vocês podem encontrar no Instagram, @CinePE-oficial. Toda a programação também está no festivalcinepe.com.br, que é nosso site. Lá tem um catálogo digital, lá tem
um folder que é um resumo do catálogo, só realmente com a programação. E quem quiser participar, gente, o festival ele é completamente free, grátis. Ninguém paga nada para qualquer atividade do evento. É só você ir para o cinema do Teatro do Parque, umas 2 horas antes, e vão ter lá pessoas para botar a pulseirinha daquele dia para você assistir a programação daquela noite. Maravilha. É bom lembrar que você não pega um monte de pulseirinha para os amigos, é individual, né? É individual, porque a gente não retém e às vezes o colega que a gente pensa que vai não participa, isso. Aconteceu algum imprevisto. Então, mas vai estar lá disponível sempre para o público a partir das 17 horas na bilheteria do cinema do Teatro do Parque. Maravilha. E você falou, a gente estava falando aqui de a 28ª edição, eu queria conversar um pouco sobre o passado, né? Sobre as outras edições, mas a gente conversa mais sobre o festival no próximo bloco. E o Sessão Cabine está de volta aqui com Sandra Bertini para a gente conversar um pouco agora sobre o passado do CinePE. O festival começou lá em 1996. Não, 1997. 97. Primeira edição. No Cinema São Luís, só mostra de filme. Tivemos 2 longas-metragens. Um na abertura, o Cangaceiro... Aliás, o Baile Perfumado na abertura e o Cangaceiro no encerramento. E tivemos uma série de outros filmes de curta-metragem que aconteceu em 5 dias. Começou como uma mostra, ainda sem esse perfil de festival, premiação, mas já no segundo ano já mudou. Já no segundo ano veio o grande desafio, que foi migrar de uma sala... com o quê? 1000 lugares, mais ou menos, que tem o cinema do São Luís. E nós migramos para o cinema, para o Teatro Guararapes, que não era um cinema. Né? Foi aí que eu tive que, de última hora... Já dobrou, né? Acho que tem mais de 2.000 lugares, né? Tem 2.800 e pouco lugares. E lá não havia tela de cinema. Então, há 20 dias do evento, eu tive que adquirir uma tela de cinema, que era a maior tela de cinema. A gente tem mania de grandeza, viu? Mas o pessoal dizia que era a maior tela de cinema da América Latina. Está lá ainda, no Teatro Guararapes. Assim como adquirir equipamentos Dolby Digital para poder fazermos todo o som do cinema. Porque uma sala de teatro, ela tem um perfil, não está preparada para receber cinema. Mas mesmo assim, a gente conversou muito com o técnico, pessoas que fizeram consultoria para a gente adquirir equipamentos e essa tela que veio de São Paulo. Sim, aí, então, desde 96 começou, você ia falando dos 2 filmes, foi o Baile Perfumado, abriu, e o Cangaceiro que encerrou. E aí, de lá para cá, foram muitas sessões, né, históricas, assim. Tu lembra de alguma, assim, que te marcou? Vixe Maria, muitas. Central do Brasil. Central do Brasil, a primeira exibição, depois de ter sido premiado com o Urso de Prata, na Berlinale, e ele veio com o Walter Salles, era o diretor, com a Fernanda Montenegro, e nós fizemos uma sessão memorável. Foram, acho que quase 10 minutos de aplauso. Eu me lembro, eu acho que, inclusive, os pernambucanos, eles quiseram bater os aplausos lá de Berlim, né? Que tem sido, acho que 10 minutos, aqui foram 13, eu não me lembro dessa cobertura disso na Olha, foi imprensa. Tão louco, porque eu vou contar uma fofoquinha bem rápida aqui. Walter estava muito nervoso para fazer a primeira exibição e a gente muito nervoso, porque afinal de contas era uma responsabilidade e o segundo ano de festival. A coisa tinha que acontecer certa. E aí era necessário. E aí eu estava num compromisso em Palácio com um grupo, inclusive com Fernanda e tudo, Miguel Arraes era vivo, e a senhora dele, a dona Madalena, nos recebeu, e todo o tempo meu rádio não parava. Gente, Walter está aqui, não deixa ninguém entrar na sala. Não deixa ninguém entrar na sala. Aí eu disse, calma que a gente está chegando aí. Aí nós fomos em comitiva para lá, chegamos no foyer lotado, não tinha lugar para colocar o pé. Aí vem a Fernanda chega junto de mim e diz assim, Sandra, bem baixinho, bem educada, bem leite. Olha, o que é que está acontecendo? Que está esse fuzuê aqui, ninguém entra. Aí eu disse também com cara de leite. Disse, olha, as não entra porque Walter disse que tem um zumbido numa caixa, do lado não sei de onde, e ele não deixa ninguém entrar. Ela disse, chama ele aqui. Aí eu
passei um rádio e ele veio. Apareceu bem rapidinho. Quando ele chegou, ela disse, Walter, você não percebe que você está fazendo uma indelicadeza com o público? Abra essa sala. E a sala foi aberta. Graças Todo a mundo Fernanda entrou Montenegro. e nós assistimos e foi ovacionado durante 10 minutos. E foi uma lindeza. E ninguém nem percebeu o zumbido. Que percebeu nada. E terminado o festival, nós fomos em comitiva de ônibus para exibir a céu aberto no Cruzeiro do Nordeste. Né? Ali depois de e lá ele também quis Verde. implicar com o som. Aí Alfredo, meu companheiro de trabalho, ele disse, mas Walter, olha, a gente veio fazer uma contrapartida social, tem um olhar diferenciado. Aí ele minimizou e a gente liberou. E o governador Miguel Arraes e Fernanda Montenegro foram de helicóptero. E nós voltamos de madrugada, toda a comitiva. Todo mundo muito cansado e muito feliz. Uma sessão bem emblemática, né? Bem famosa. Nossa, assim, teve tantas, bicho de 7 cabeças. Isso. Nossa, foi uma coisa. Viva Rodrigo São João. Santoro estava presente, Santoro. né? Rodrigo Santoro já esteve aqui conosco 3 vezes. E uma das quais para ser homenageado. E vocês, quando começaram, né, o festival, ele, digamos assim, aqui em Pernambuco, acho que foi o primeiro, né, naquele momento, assim, pode ter acontecido festivais até anteriores, mas assim, naquele momento, em 97, quando começou, 97 como mostra, em 98, era o único festival, né, que tinha prêmio aqui. E mesmo no Brasil, assim, existiam, né, alguns festivais, mas não tinha essa quantidade que tem hoje, assim. Né? Mas vocês devem sentir esse caráter um pouco pioneiro, né? Porque hoje aqui divide essa responsabilidade com outros festivais importantes, né? Tem os festivais mais temáticos, só de animação, mas tem o Janela, tem outros festivais importantes, assim. Imagino que vocês tenham esse sentimento de pioneirismo mesmo, né? Assim, foi um momento muito importante para a retomada do cinema, né? 98, ali, quando vocês começaram, nos anos 90, era um momento de retomada, né? A gente tinha tido aquela período lá do governo Collor, que o cinema acabou foi Embrafilme, praticamente dizimado, né? Mas aí volta lá Carlota Joaquina, aí o nosso Baile Perfumado tem um papel muito importante nessa retomada. E o Festival de Cinema, o CinePE, que era o Festival de Cinema do Recife, né? Mas o CinePE hoje, acho que teve um papel muito importante, né? Nessa... né, uma parte da engrenagem, né, dessa retomada, eu acho que foi esse trabalho de vocês, né? Veja, naquela época você disse muito bem, havia o quê? Eu acho que o Festival de Cinema de Gramado, o Festival de Cinema de Brasília e o Cine Ceará, que é um pouquinho mais velho, tem 3 ou 4 anos mais velho que o nosso. Eu acho que o festival, ele fomentou muito, foi muito importante para o cinema pernambucano e nordestino. Nós passamos a ser um festival de grandes lançamentos de filme, entendeu? A sala do Teatro Guararapes, quando a gente ficava lá no palco, quem olhava para lá para cima, em algumas oportunidades eu estive no palco com o público presente, aquilo é uma coisa que, meu Deus, assim, encanta, entendeu? Te emociona, te deixa inebriado. Não havia um cineasta que não quisesse estrear por aqui. Uma sala de cinema, assim, fechada para mais de 2.000 pessoas, acho que isso é uma coisa rara no mundo todo. É né? rara. Sim, existe, todo, sabe aonde? É o Festival de Cuba. O Festival de Cuba são 4.000 pessoas. Todo mundo comparava. Todos os cineastas que chegavam junto de mim diziam, aqui, só maior, só o de Cuba. Era uma coisa assim, tão mágica. Eu acho que é um case. O CinePE é um case, entendeu? Agora, é lógico que tudo muda. Como você disse, outros festivais chegaram, todos com a sua relevância. Tem o próprio Animage, o festival, o Janela, tem, eu acho que é um Festcine, alguma coisa assim. Então, assim, tem um festival aqui, tem o próprio do Estado, que é em Triunfo, não é? Todos têm a sua importância e outros festivais que foram surgindo em outros estados, entendeu? Que também tem a sua importância. Mas eu acho assim, a gente carrega a coroa. Sim, essa é a entendeu? história, A né? coroa, a história é nossa. Não há quem tire esse pedaço, entendeu? E como eu sempre respeito a história, a minha história é a minha história. Construir, não só, construir com várias mãos. Agradeço a todos que estiveram aqui no CinePE, todos que inscreveram seus filmes, todos que passaram no processo seletivo, não é? Aos jurados que todos esses anos participaram. É uma história construída com muita beleza, com muita paixão. Por isso que quando foi 15 anos, nós escrevemos um livro. Quando o caso é de cinema, a paixão é um festival.
Pois é, e a gente está aqui praticamente fazendo quase uma homenagem à história do festival. A gente não falou no primeiro bloco dos homenageados desse ano. Quem são os homenageados do CinePE desse ano? A grande homenageada e única chama-se Tânia Alves. Porque o tema do festival é Ver, Ouvir, Sentir. A homenagem à trilha sonora. A trilha sonora de um filme, ela é a trilha musical e a parte de sons, né? Ruído, parará. A gente está trabalhando mais a trilha musical. Então, ela tem uma eloquência muito grande com o cinema do Nordeste, entendeu? Trabalhos de música com Arceu Valença, com Elba, com o próprio Spock. Então, ela tem, assim, uma interface muito grande com toda a cultura nordestina, né? O pai dela, eu acho que é daqui, de Pernambuco também. E ela está muito emocionada. Muito, assim, numa ansiedade. Ela fala conosco diariamente, às vezes 2 vezes por dia. Ela manda o vestido que vai usar, como deve ser, como ela vai falar, o que é que ela deve falar. Ela realmente está muito empolgada. E eu adoro que a pessoa chegue assim. É esse espírito que eu gosto. É isso. É muito bom. E alguma coisa que eu também queria falar, já que a gente está ainda continuando a nossa conversa, é que o nosso festival é acessível, né, para as pessoas que têm surdez ou ensurdecidos. Então, todo o CinePE, desde 2017, tem essa acessibilidade. Né? E o primeiro dia, nós vamos ter também para quem é cego ou com deficiência visual. No primeiro dia? No primeiro dia. Sim. Maravilha. Sandra, muito obrigado pela presença. Mas deixa eu dar um abraço. Vamos dar um abraço aqui, com certeza. Pois é, a Sessão Cabine teve a honra aqui de estar com Sandra Bertini e vida longa ao CinePE, vida longa a quem faz o CinePE também, que é muito importante. Isso. Muito obrigada, viu? E a Sessão Cabine volta já já. E o Sessão Cabine está de volta. Antes de encerrar o programa, vamos para uma dica de livro. Foi lançado na última terça-feira, dia 28 de maio, Cine Subaé, Escritos sobre Cinema, livro que compila críticas, ensaios e entrevistas de Caetano Veloso sobre cinema. O cantor, um dos maiores artistas brasileiros, foi crítico de cinema em Salvador, em Santa Bárbara da Purificação, sua cidade natal, no início dos anos 60, antes de seguir carreira na música. Mesmo não sendo a sua atividade principal, Caetano Veloso manteve uma produção ao longo dos anos e o livro, organizado por Cláudio Leal e Rodrigo Sombra, reúne textos escritos entre 1960 e 2023. O cinema pernambucano está representado com uma crítica sobre o filme O Som ao Redor, de Kleber Mendonça Filho, e uma sobre Boi Neon, de Gabriel Mascaro. É isso. O Sessão Cabine fica por aqui. Semana que vem eu volto para a gente conversar um pouco mais sobre cinema. Até lá!